Muito bem, pessoal, estamos aqui diretamente do estúdio José de Oliveira, da Primeira IPI de Bauru, para mais um episódio do podcast John Knox. Então, se você nos acompanhou até aqui, fica aí o convite para que você embarque conosco em mais uma jornada. E hoje trataremos de 2 assuntos nesse podcast. 2 assuntos que fazem parte do nosso dia a dia na vida da igreja, no culto, naquele momento quando você sai da sua casa e vai em direção ao templo da sua igreja, ao prédio, enfim. Vamos falar sobre culto e música. E para esse bate-papo aqui, temos ele, direto de Araguari, querido pastor Daniel. Muito bem, meus queridos, deixo aqui a minha saudação a todos vocês que estarão nos ouvindo. Uma alegria muito grande poder endereçar a vocês mais aqui algumas rápidas palavras, pensamentos acerca desse tema tão importante. Obrigado pela sua audiência. Pastor Daniel, que diz que o sonho dele é ainda cantar, fazer um solo, né, Daniel? Esse é meu sonho, fazer um solo na igreja. Fazer o povo chorar, não de raiva, mas fazer chorar. E temos ele que, de música entende, viu, Daniel? De música entende, porque foi criado numa família extremamente musical, toca sei lá quantos instrumentos. Pastor aqui, Rodrigo Falsetti. E aí, Rodrigão? Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, junto com os meus amigos reformadores, um reformador de Araguari e o outro do Meridota. Pastor Davi. É um prazer aí, falar sobre esse assunto. A mula vai usar nós também. Vai usar nós também. Muito bem, então começando aqui o nosso bate-papo, a gente vai iniciar falando sobre culto a Deus, né? Então nós temos aí a finalidade de nos reunirmos como povo de Deus, na adoração congregacional, dar ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, desfrutar das bênçãos da sua presença especial com o seu povo. E nós vemos na Bíblia recomendações para esse ajuntamento, né? E quando é que a gente vê já as instruções bíblicas para essa reunião? Quem que quer começar aí Acho que a gente poderia passar pro Rodrigo. Rodrigo tem uma analogia legal aí, né, Daniel? Ele conhece, a gente estava conversando aí, aqui. Viu? Então, é interessante que desde o início da Bíblia nós temos esse convite das pessoas comparecerem diante do Senhor, né? Exatamente. E desde Gênesis nós já temos a presença da igreja, né? Como fruto de teologia dos nossos irmãos pentecostais, muitos acham que a igreja começa só no Novo Testamento. Mas nós entendemos que desde o Éden havia a igreja. Nós temos a primeira igreja instituída no Éden, a partir de um casal, onde eles tinham o horário próprio do culto, que era na viração do dia. Eles tinham o momento do sacramento, que era o acesso à árvore da vida. Exatamente. E depois do Éden nós temos uma igreja formada por uma família nuclear, né, a família de Noé, que participavam e cultuavam a Deus dentro da arca, num cheiro maravilhoso, né, dos animais ali. Quem reclama de cachorro no meio do culto não pode reclamar, né? Eu já li uma vez o seguinte: se você acha que dentro da arca tá com mau cheiro, lembra que lá de fora tem uma tempestade. Isso aí é pra quem reclama, às vezes, de pertencer à igreja. É verdade, muito bom. E aí a gente vê a igreja se desenvolvendo depois para um clã patriarcal, né, o clã de Abraão. Para participar da igreja deveria pertencer a esse clã, pois a igreja cresce e se torna uma nação nos dias de Moisés. E a igreja depois expande e se torna um reino nos dias de Davi. E depois nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma igreja composta por judeus, descendentes de Abraão, e os verdadeiros descendentes por meio da fé, que são os gentios também, judeus e gentios, né? Todos os verdadeiros crentes no Senhor fazem parte dessa igreja. Então esse convite, ele passa por toda a Bíblia, né? Não é algo do Novo Testamento. O Senhor nos chama para esse encontro. É isso mesmo. A ideia da igreja agora no Novo Testamento ser
a comunidade do povo de Deus universalizada, né? Que inclusive ela é universal não só geograficamente, como também cronologicamente, porque sempre, em todo o tempo da história da igreja, ela foi uma comunidade que se encontrou com Deus nos seus cultos públicos. Essa história de que cristão pode cultuar a Deus sozinho, isso é coisa muito recente e da imaginação do individualismo do nosso século 20 e 21, né? Mas a igreja sempre, mesmo agora nessa situação tão universal, mesmo estando presente como testemunho do nosso Deus em muitas épocas, né? Já vão para 2000 anos de história, essa comunidade sempre se encontrou com Deus coletivamente, né? Em culto, em um dia particular. Até na antiga aliança era o sábado, e depois da nova aliança é o sábado cristão, que é o domingo, né? O domingo, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Agora, Daniel, você tocou num ponto interessante, que hoje as pessoas individualizaram muito essa questão do culto, né? Mas tem aqueles que dizem assim, não, mas o importante é o culto que eu ofereço a Deus e a vida toda é um culto. A pessoa que fala isso, geralmente ela tá confusa sobre a atitude de adoração pessoal que ela tem que ter em relação à sua vida de testemunho e o chamado que o Senhor mesmo dá. E porque inúmeros textos, Salmos, Hebreus, há o apelo do Senhor mesmo dizendo para que nós possamos nos comparecer perante Ele, né? Exatamente. Ela saiu de um extremo e infelizmente caiu em um outro extremo. A igreja medieval, depois de passar por uma série de distorções e problemas, ela imaginou aquela visão de mundo em que existia apenas uma classe de pessoas que podia agradar a Deus, que eram os sacerdotes cristãos. Só eles eram a igreja, os demais eram fiéis à igreja, ou fiéis da igreja. A Reforma Protestante quebrou essa ideia dizendo que todo cristão genuíno, ele vive corandeu, que é isso? Ele vive na presença de Deus. E a vida dele precisa ser um culto a Deus. É daí que vem esse quinto lema da Reforma, né? O soli deo glória. A única motivação justa, lícita, suficiente para a vida cristã é, em todo tempo, em cada caso, em qualquer circunstância, louvar a Deus. Mas isso não anula o compromisso de, semanalmente, o povo de Deus se reunir de forma solene para a renovação de seu pacto na presença de Deus. Isso era realidade na antiga aliança, é realidade na nova aliança, porque foi assim que os apóstolos do Senhor Jesus nos ensinaram, né? Então o povo, a gente não pode comparar alhos com bugalhos, laranjas e maçãs, como fala lá nos Estados Unidos, né? Uma coisa é o culto na vida. O cristão sincero, verdadeiro, ele cultua Deus com a sua vida, pelo menos deveria, né? Esse é o ideal de vida cristã. É a vida como culto pessoal. Mas isso não anula a obrigação de nós termos o nosso encontro coletivo, comunitário, né? Para dizer uma palavra que está mais em moda, vamos dizer assim. E isso é fundamental. A vitalidade da igreja, ela é demonstrada muitas vezes e de forma mais intensa ali no momento do culto. Não, pastor Rodrigo? Não, é até porque a palavra igreja, ela pressupõe a pluralidade, né? Ela pressupõe uma reunião. E a igreja é o propósito de Deus. Deus veio para formar uma igreja, não uma ONG, não. Deus não nos convida para ser o nosso personal God, né? Não sei se existe esse expressão chique, né? O cara mas hoje tá o que o pessoal no inglês acha, né? Que Deus é essa figura mesmo. Assim, mas olha, você pega a palavra o coach, né? A palavra igreja significa ajuntamento, assembleia, congregação e pressupõe, né, uma reunião. Então esse, de fato, é o convite que Jesus faz. Jesus não veio para salvar pessoas individuais, mas para formar um só corpo, né? É esse entendimento que parece que falta, né, nos nossos dias. Né? Inclusive, extremamente pertinente para aquela ideia do pessoal que acha que é possível ser igreja online. Exatamente. O online veio para atender uma necessidade que foi totalmente temporária, mas o crente que tem condição e não vai,
está pecando. Tá falhando com o seu compromisso com Deus. Ele está se privando de ser treinado para exercer o segundo grande mandamento de Jesus, né? Que é amar o próximo. Não tem como você exercitar esse amor ao próximo à distância. Então você precisa ser ferido pelo seu irmão para você exercer o perdão, para você aprender a amá-lo. Então a pessoa, ela acha que está adorando a Deus, mas a própria Bíblia, né, o próprio Jesus diz que nós amamos a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos. Né? Então quando esse segundo mandamento não está sendo guardado, meu amigo, você não está cultuando da maneira como Deus exige, né? Da maneira como Deus quer. Exatamente. Porque a gente vê que Deus ele sempre teve, parece que esse prazer de juntar o povo a um lugar, né? Então você vê quando ele dá instruções para Moisés construir o tabernáculo, Deus reuniu o povo ali no tabernáculo. Aí no templo, Deus reuniu também o seu povo no templo. Então, é meio desconexo com a Bíblia essa ideia de que para eu ser cristão eu não preciso me reunir com algumas pessoas, né? Muito arbitrário, artificial, né? E é interessante que até a Bíblia compara muito o cristão com o animal, com a ovelha, né? É verdade. E ovelha é um animal que vive em rebanho, né? A pessoa quando começa a arrumar muita desculpa para não congregar, né? Inclusive nós temos um mandamento claro em Hebreus, né? Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Quem são esses alguns? São os bodes. Bode é um animal solitário. O lobo também é um animal solitário, que vem para acabar com o rebanho, né? Mas a ovelha de fato, aquela pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, ela vai sentir falta, né, da igreja, de estar com os irmãos. Então a pessoa que arruma desculpa para não congregar, a gente precisa questionar a conversão dela, né? Interessante também que a gente vê as analogias bíblicas sempre referente também à coletividade, né? Então, a gente vê lá em Coríntios Paulo falando sobre o corpo, o próprio Jesus falando da videira e os ramos, né? A gente vê também instruções claras de Paulo às igrejas falando sobre admoestação, exortação, coisas que você só consegue desenvolver, como o pastor Rodrigo disse, na coletividade, né? Você precisa praticar admoestação a partir de que teu irmão às vezes vai, mexe com você, pisa na bola, senão fica muito fácil, né? O próprio Jesus lá em Mateus capítulo 18 diz que a disciplina ela só era empregada quando a igreja estava reunida, ou seja, mesmo sem a igreja estar ali em tese institucionalizada, o próprio Jesus já dava instruções, né? É isso mesmo. Desse organismo, né, reunido aí como a igreja reunida, muito bem colocado. Daniel, o culto, quando a gente se reúne, nós nos reunimos por iniciativa própria ou por iniciativa divina? Essa é uma pergunta muito boa, porque ela tem implicações. Ela tem uma origem teológica, mas ela tem implicações até litúrgicas, né? Porque assim, até justifico, às vezes, quem está nos ouvindo, às vezes de outra igreja, fica preocupado, né? Nossa, naquele dia poucas pessoas foram na igreja. Então onde fica assim a nossa tarefa também em chamar, apelar, ensinar? Mas e a iniciativa divina nisso? Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que especialmente o cristão recebendo agora uma nova natureza, ele tem aquela sua contrapartida que precisa fazer para a glória de Deus como um filho amado e chamado por Deus, né? Deus não vai mimar ninguém, né? Ele quer um filho maduro, um filho responsável, consciente, mas nós cremos mesmo, quando nós nos reunimos, né? Que vigora sobre a reunião do nosso culto algo que é muito particular da fé da igreja reformada. Vigora algo que nós chamamos de o princípio regulador do culto. O que é isso? A Igreja Católica, ela é uma igreja sacerdotalista, ela é uma igreja cerimonialista. Então ela tem uma série de cerimônias, uma série de rituais ali que precisa ser desempenhado para poder certificar a consciência daqueles que atenderão à missa
de que Deus está presente, de que Deus está visitando o povo, de que eles estão na presença de Deus. A igreja luterana, ela já tem um outro princípio. Ela acredita que se algo não for expressamente proibido pela Bíblia, tá valendo no culto, né? Então é por isso que o luterano ainda fica mais à vontade com a ideia de dança no culto, dança, vela, procissão dentro do templo, algumas coisas assim. Nós reformados já temos uma outra posição bem mais estrita, que é a ideia assim, não, o princípio que regula o culto é o princípio que regula todos os demais aspectos da vida do cristão, que é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus tudo foi criado, pela palavra de Deus tudo também é recriado, pela palavra de Deus é que o povo de Deus se reúne, pelo chamado de Deus. Então é por isso que as pessoas que estão nos ouvindo vão perceber que, por exemplo, nas igrejas reformadas, há sempre aquele cuidado de cada passo do culto nós mostrarmos biblicamente como é do interesse de Deus que haja aquele passo, haja aquele movimento de fé do povo. Né? Por exemplo, então, a gente lê a palavra, ora a palavra, canta a palavra e prega a palavra. Esse é o princípio regulador. É a palavra de Deus tendo contato, né, com o povo de Deus em várias modalidades, vamos dizer. Né? Você falou bem, a oração, por exemplo, ninguém de nós ficaria confortável ou à vontade com uma oração que não seja parametrizada pelo ensino bíblico. Se alguém aqui na igreja fazer uma oração a São Miguel Arcanjo, por exemplo, a gente vai ficar meio... será que está valendo? Não está valendo. A Bíblia, a gente não vê exemplos de oração assim na Bíblia. Se a gente começar a cantar... Eu conheço um pastor que na hora da Santa Ceia ele pediu para cantar uma música do Tunique e do Tinoco. Aí deu polêmica, era uma igreja reformada. Aí o pessoal, não, gente, nossas músicas têm que seguir um padrão, um parâmetro bíblico. A pregação é bíblica. Até o sacramento é bíblico. É a hora que a palavra de Deus ela é dramatizada, ela é visualizada. Então, no culto reformado, a iniciativa é de Deus, a resposta do homem. Sempre assim. É essa preocupação que nós, cristãos reformados, temos que ter. No culto, Deus toma a iniciativa pela sua palavra e nós vamos respondendo a essa palavra. É claro que isso é lindo, né, liturgicamente falando, mas demanda um cuidado da gente mesmo, porque a tendência do nosso coração humano é inovar, sempre criar, né, coisa a mais, né, extra, mas o importante é a gente andar nas pisadas da palavra de Deus, né? Eu sempre me pergunto ou melhor, questiono quando alguém me pergunta assim, por que eu tenho que ir para a igreja, cultuar a Deus? A pessoa quer que prove por A mais B na Bíblia o porquê. Mas eu sempre devolvo a pergunta, não, prova para mim o porquê não. Por que não deveria? Não, né? É. Porque a gente viu claramente até aqui que nós precisamos, é bíblico e é Deus que nos reúne. E aí o pastor Rodrigo que tem esse viés assim de investigar documentos dos quais nós não temos muito acesso. Lá na final da lição do Assim Cremos tem as razões por que então a gente cultua no domingo. Por que o domingo é diferente? Meu querido Rodrigão, por que nós nos reunimos no domingo, Rodrigo, e não no sábado ou, sei lá, segunda-feira? Domingo. O domingo é o nosso sábado, né? O nosso descanso é o dia da recriação, da nova criação. A nossa salvação, ou melhor, a nova criação se deu no domingo, né? A ressurreição de Cristo, o nosso descanso, conforme está escrito lá no livro de Hebreus, o descanso tão prometido no Antigo Testamento, tão esperado, ele começa num dia de domingo, né? E domingo que recebe esse nome, o Dia do Senhor. Nós não temos uma ordem clara no Novo Testamento. Olha, agora vocês devem descansar e separar esse dia de culto, né? Exatamente no primeiro dia da semana. Mas nós vemos como a igreja entendeu, como os apóstolos entenderam e como que funciona a dinâmica, né, da igreja no Novo Testamento. Os discípulos se reunindo no primeiro dia da semana, em Atos, Paulo se reunindo com a igreja no primeiro dia da semana para o partir do pão. Quando Paulo também fala a respeito da coleta, né? A coleta que é a contribuição para os crentes necessitados, eles deveriam separar no primeiro dia da semana.
Em Apocalipse também, no primeiro capítulo, quando João tem a revelação, é muito linda a expressão que ele utiliza ali, que ele tem um encontro com a glória do Cristo, né? Ressuscitado, glorificado, no dia do Senhor, que os cristãos já chamavam de domingo naquela época. Inclusive no grego moderno até hoje, a palavra, o primeiro dia da semana se chama Kyriaki, que significa dia do Senhor. Ou seja, os cristãos... Que interessante. É interessante, né? Os cristãos começaram a se reunir no dia de domingo. E aí tem a história da igreja, né? O documento mais antigo, que é o Didaquê, no final do primeiro século, nós temos já a prova extra-bíblica de que o domingo era o dia especial de culto a Deus, né? É um dia de descanso das nossas atividades, isso desde sempre, desde o início da igreja, mas é um dia especial de adoração. Não que a igreja não possa separar um outro dia da semana para adorar ao Senhor, é válido, mas o domingo é especial, porque nós nos lembramos da ressurreição. O domingo sempre foi, na história da igreja, um dia de celebração. Nós celebramos a ressurreição do Senhor, já apontando para a volta dele. E aí, no segundo e no terceiro século, nós temos inúmeros documentos que mostram essa prática da igreja, que é guardar o domingo como um dia especial. Agora, os sabatistas, né? Quem são os sabatistas? O exemplo mais clássico que a gente tem é os adventistas do sétimo dia, né? Eles adoram ainda no dia de sábado. Eles acreditam que o sábado deve ser o dia de descanso, porque dizem, né, afirmam que não há uma ordem, né, que Deus instituiu o sábado judaico no início e ninguém tem essa autoridade para mudar. Nós pensamos diferente. Nós cremos que os apóstolos receberam essa autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo, receberam essa autoridade daquele que é o Senhor do sábado, que é Jesus Cristo, e os apóstolos, investidos de autoridade, começaram a cultuar no domingo. Então, é por isso que a igreja permanece adorando a Deus no domingo desde o primeiro século. Não é uma invenção do Império Romano, como se diz por aí, algo imposto pelo imperador Constantino. Isso é tudo balela. Você vai para a história, você pega os documentos do primeiro, segundo, terceiro século, fica muito claro. O domingo, para nós cristãos, é um dia especial. É o nosso Shabat, é o nosso dia de descanso e culto a Deus. Muito bom, muito bom. Então tá aí, se você precisava de mais justificativas, argumentos para cultuar o Senhor no domingo, eu acredito que você não tem mais falta de nada. Cultue o Senhor e aproveite essa oportunidade. Legal, hein? Então nós aí discutimos, conversamos num ótimo bate-papo sobre a importância do culto, porque devemos cultuar o Senhor, que isso é bíblico. Falamos inclusive o porquê no domingo. Mais uma vez que nós estamos no culto, temos uma parte muito importante, que é a parte musical. Né? Nós não vamos falar aqui tanto da pregação, porque já é de conhecimento de todos, da importância da pregação, a importância da oração. O pastor Daniel, inclusive, falou sobre a importância dessa oração coletiva, né? Mas e música? Será que a gente coloca ali algumas canções só para encher linguiça, tomar tempo? Porque o ser humano, ele é musical, o ser humano gosta de cantar no chuveiro, igual o pastor Daniel diz, ou fazemos isso porque é instrução divina? Então, Rodrigo, mais uma vez te pergunto, você como pastor de música aqui da Primeira IPI, é só cantar? Não é só cantar, né? Na verdade, nós temos a nossa vida de adoração a Deus e aquilo que nós cantamos durante o culto é fruto desse amor, é fruto desse reconhecimento do nosso Deus, né? Aquilo que está em nossos lábios, na verdade, é uma resposta de uma iniciativa do nosso Deus. E nós temos instrução bíblica também para cantar. Nós não cantamos porque
a música faz parte da nossa cultura, porque o brasileiro é um povo musical. Não, nós cantamos porque Deus nos fez para cantar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque a própria Bíblia nos instrui, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que nós devemos cantar a Deus, né? Como foi escrito pelo pastor Davi nesse texto, né? O texto do Assim Cremos. A música ela tem um poder enorme de fixar as verdades do Evangelho na nossa mente, né? É muito mais fácil você decorar uma passagem bíblica cantando do que recitando. Então a música, ela tem esse poder, não quero que você entenda de forma errada, no momento do culto. A música nos edifica pelo papel que tem na nossa vida. Há um tempo atrás estava estudando para fazer um sermão, um texto poético. É interessante a força que a língua hebraica ela traz com expressões como rendei graças ao Senhor ou cantemos ao Senhor, porque ela exprime ali um sentido de convicção, de profissão de fé, ou seja, não é simplesmente você abrir a sua boca e cantar. Quando o cristão ele canta, ele está declarando publicamente e coletivamente, já que a gente estava falando de igreja, né, e culto, a importância, as verdades, as maravilhas do Senhor, da salvação, da obra dele. E isso é tão valoroso, mas muitas vezes negligenciado por alguns. É muito ruim, às vezes, no culto. A pessoa que julga não ter habilidade de cantar, ela fica parada, parece que é um espectador. Ou tem gente que chega no período final do louvor só para ouvir a pregação, né? Acho que não pode obter nada do momento do cântico, né? Ou sei lá. Menos importante. Que não vai tirar muito proveito. Fosse estranho. Menos bíblico, né? Ô Daniel, aí eu pergunto pra você, muito se fala como a pregação, como ocupando o lugar mais importante do culto. Mas e a música, uma vez que a gente entende que isso é algo que o próprio Deus nos leva a render a Ele? Nós estamos falando numa posição um pouco privilegiada, porque bondosamente o conselho da nossa igreja até nos encaminhou para um último congresso que falava bastante sobre cultuar a Deus, né? Lá em Águas de Lindóia, Congresso da Fiel, e ali a gente ouviu coisa muito interessante, mas dentre elas eu gostaria de destacar algumas coisas para vocês que nos ouvem. O movimento da alma durante a canção é algo tão interessante que só para vocês terem uma ideia, nenhuma outra religião do mundo tem música na liturgia. Não existe. Isso é exclusivo dos cristãos. Pagãos não cantam nos seus cultos, esotéricos, hinduístas, budistas, muçulmanos, eles até têm alguns sons, alguns mantras que são repetidos para tentar induzir certo estado aí da alma, da mente e tudo mais, mas cantar a Deus, louvores, cânticos espirituais, conforme o próprio Novo Testamento também nos pede, o apóstolo Paulo, por exemplo, fala sobre hinos, salmos, cânticos espirituais. Isso é exclusivo do cristão, né? A música está... muita gente diz até, alguns teólogos assim que tentam ir mais profundamente, que a linguagem do amor intratrinitária, agora eu tô indo meio fundo, né? Me pegando um pouco pesado. É música, né? Musicalmente o pai fala com o filho fala com o espírito fala... Ou seja, tem que existir uma forma em que a expressão da alegria dessa relação harmoniosa acaba ganhando vazão, e muitos acreditam que essa forma é a música, e por isso é que está refletido no culto cristão, que é mesmo uma herança do culto da sinagoga judaica, né? Que junto com os cristãos são os únicos que cantam a Deus, né? O judaísmo também canta, e como o cristianismo é filho do judaísmo, nós cantamos também, né? Então, é algo, queridos, todo culto genuíno a Deus, ele pode ser do mais simples ao mais elaborado, mas ele vai necessariamente possuir 3 partes: orações, cânticos e o ensino da lei de Deus. Isso desde sempre foi assim, né? Na antiga aliança ainda tinha, no momento do ensino, eles faziam um sacrifício de animal, e esse era o contexto utilizado para se haver ali o ensinamento acerca do Deus, do conhecimento do Deus verdadeiro.
Mas a sinagoga judaica funciona assim, a fé cristã, o trabalho cristão funciona assim, né? Então, se você evita o contato com o momento da música, por qualquer motivo ou razão que talvez você possa defender no seu coração, você está se privando de um dos momentos fundamentais do culto ao Senhor, que tem essas 3 bases: falar com Deus, exaltar o Senhor Deus, através de canções, não tem que ser do outro jeito, é esse o jeito que Deus quer, de canções, de hinos, de cânticos, né, de salmos cantados e o ensino da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Tá certo? Em tudo isso, Deus tem o seu mover, né, a sua forma didática de poder ensinar para a gente aquilo que a gente precisa aprender. Eu gosto muito da frase do grande Lutero, que dizia assim: as doutrinas reformadas primeiro são cantadas para depois serem ensinadas. Você vê, ele que era compositor, ele gostava muito de já chegar com essa estratégia inicial, né? É que o povo acha que quem começou isso foram os professores de cursinho universitário, né? Exatamente, que começou, tá vendo, querido? A igreja também medieval, voltando, né? Ela deformou esse aspecto porque ela priorizava um estilo de canto que existe até hoje, que é um tal de canto gregoriano, que hoje a gente só vê em filme de terror, pra falar a verdade. Não sei nem por que o pessoal associa isso, mas é aquele grupo seleto de pessoas que cantavam naquela voz mais etérea, mais fantasmagórica mesmo. Por isso que eu acho que aparece tanto em filme de terror. Enquanto a fé reformada, voltando para o padrão do Novo Testamento, ela entende a necessidade e a propriedade de um culto congregacional, um canto congregacional, os irmãos todos reunidos em poder expressar com alegria, né, o louvor a Deus. E o pastor Davi uma vez falou de forma bem apropriada, oportuna, né, que os hinos que a gente canta na igreja é a nossa trilha sonora da semana. A gente vai lembrar daquilo e durante a semana vai cantarolar para Deus, né, lá em casa, fazendo uma tarefa, lavando a louça. Então é muito importante que você tome participação, faça parte desse momento de louvor a Deus no culto, viu? E por isso que a gente tem que, como igreja, também ter um critério muito bom para avaliar as letras, né? Porque se elas serão a trilha sonora, que a gente não entende, às vezes não lembra muito da teologia, mas da canção, igual o pastor Rodrigo diz, lembra. E aqui vai um ponto interessante, né? Se Deus é que nos convoca e nos chama para cantar a Ele, é um mandamento... Isso pouco importa se a pessoa gosta ou não gosta. Ou sabe ou não sabe. Porque às vezes na igreja a pessoa fala assim, não gosto desse louvor, não gosto desse ritmo. Mas quem falou que a pessoa ela está ali para obedecer o Senhor, né? Verdade. Então, e olha que a gente nem tá apelando em ter música para funk carioca ou funk paulista, né? A gente tá apelando aí para músicas com ritmos mais contemporâneos, tradicionais, mas que também é um problema. Às vezes na igreja a gente encontra alguns irmãos e irmãs que vêm achando que o culto é para ela, né? Exatamente. Sim, não, se aquela música tocar, se aquele instrumento tiver assim, assado, eu não vou cantar e etc. Como há uma confusão também em relação a isso complicado. Daí, né? Às vezes a gente vê até umas críticas assim, bem fora de lugar, porque o pessoal diz assim, eu não gosto das músicas mais novas, elas banalizam alguma coisa, ou adaptam alguns ritmos que eu não fico muito à vontade. Eu gosto dos hinos antigos. E a pessoa nem sabe que a maioria dos hinos antigos também eram adaptações de canções que eram utilizadas na cultura da época. Né? Ou eles importaram, ou eles exportaram essas melodias, né? Que foram usadas em outras coisas, mas eles também eram esse movimento. Ou seja, eles devem ter enfrentado também resistência no começo. O nosso inário mesmo, o inário presbiteriano, você tem o hino da Alemanha. Exatamente. O instrumental do hino da Inglaterra e o hino da Finlândia. Exatamente. Até da Finlândia. E no caso aí foi exportado, né, a melodia. Mas tinha muito hino que era usado também. E é lógico que hoje a gente se pauta pela ideia do bom senso, né? A gente... eu conheci um pastor que ele dizia, a gente tem que tomar cuidado com o princípio de associação. Então eu vou explicar mais ou menos para vocês o que é esse princípio de associação. Aqui em Bauru tem uma lanchonete do lado do IML. Do lado do IML da cidade tem uma lanchonete. Eu nunca dei conta de comer lanche lá, nunca quis. Eu passo na porta, o cheiro às vezes é gostoso, mas eu falo, eu não dou conta de comer o lanche lá.
Tem alguma coisa errada com a lanchonete? Claro que não, eu acho, né? Mas essa associação de ser do lado do ML me mexe comigo. Então, obviamente que a gente não vai pegar uma música muito chula, que hoje todo mundo conhece, que envolve coisa de baixo calão, porque isso poderia até provocar um escândalo dentro da igreja e tudo mais. Mas essa implicância com ritmos, com sons, com notas, isso é tudo coisa que o povo de Deus precisa superar urgentemente. Isso é uma bobeira ficar preocupado com isso, sabe? Deus trabalha muito mais do que isso. Inclusive, assim, o assunto música e louvor é tão importante na Bíblia que a gente tem mais de 400 referências. Olha que né? interessante. A gente vê que Paulo e Silas cantavam. Jesus, na cruz do Calvário, cantou também. Então, né? lembrou de um hino, né? Lembrou de um hino. Então, imagina, se Jesus cantou, por que eu, miserável pecador, não vou querer cantar, né? A Bíblia conta que depois da ceia ele também cantou um hino, né? Também, com os discípulos, cantaram o hino e se foram, né? Então, Muito assim, a gente vê que música é muito importante na vida da igreja. Não é só encher linguiça ou colocar músicas lá pra preencher a liturgia do culto, né? Para a gente caminhar para o final aqui, um último tópico que é muito importante é sobre o canto congregacional, né? Até eu já vou dar uma alfinetada, porque hoje é muito comum você encontrar igrejas onde a própria iluminação, elas favorecem a individualidade, né? Então, são igrejas geralmente a meia luz, escura, favorece aquele ambiente onde você pode se introspectar e levantar as mãos, chorar e tal. Mas e a importância do canto congregacional? A gente canta para nós mesmos ou para a gente perceber os outros? E aí? Rodrigão? Muita coisa é envolvida nessa pergunta, né? Realmente, nós cantamos para a edificação da igreja, né? A música serve à igreja. E aí, eu creio que há uma grande confusão por parte daqueles que participam de grupo de louvor ou então de coral, porque como a música é necessária durante o culto, porque a Bíblia nos ordena, o pessoal do louvor ou o pessoal do coral, por exemplo, pode achar que eles são insubstituíveis ou que a igreja precisa desses ministérios. E eu ouso dizer que grupo de louvor e coral não são necessários. Nós não precisamos de um grupo de louvor. Nós não precisamos dos coralistas. Nós precisamos de música. Então, tendo esse entendimento, o grupo de louvor e o coral, eles servem à igreja. Eles não são necessários, mas são úteis. Eles podem ser úteis. Ferramenta. É uma ferramenta. Então, se eu sou, como músico, apenas útil, mas não necessário, então eu preciso servir à comunidade. A comunidade precisa cantar, não eu preciso me apresentar. Não eu que preciso mostrar o meu talento ou aquilo que eu ensaiei durante a semana. E como serve à comunidade, tem que ser algo em comum. A música tem que acontecer num andamento, num tom, num arranjo, onde toda a igreja possa acompanhar, desde a criança até o mais idoso. Então, ela tem que servir à comunidade. Quando a gente também pensa em comunidade, entra também na questão de como nós adoramos, pelo menos aqui na nossa igreja, né, na primeira IPI de Bauru. Você que está nos ouvindo vai perceber que a nossa igreja não é pintada de preto, a nossa igreja não é escura durante o louvor e não tem iluminação, porque tudo isso remete à ideia de entretenimento, de show, e não é esse o objetivo. O objetivo é o canto congregacional. Então, com a igreja acesa, nós precisamos olhar um nos olhos dos outros, nós precisamos perceber se o nosso irmão está participando do culto. Então, nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito juntos, como igreja. Então, é por isso que a música tem que servir à igreja. Então, se a música serve à igreja, tem que ser congregacional. Não é uma banda que se apresenta, não é um estilo específico que agrada apenas uma faixa etária da igreja, mas tem que ser algo que envolva toda a comunidade. Interessante, Rodrigo, você falou, porque
mais uma vez a gente entra naquela questão que não é só música, mas é perceber. É você perceber do corpo, né? O corpo, a edificação mútua, porque uma das coisas, pelo menos mais lindas que a gente tem aqui na primeira IPI é quando você consegue ouvir todo mundo cantar. É a melhor parte do louvor. É a melhor parte, né? E também aquela questão do pessoal envolvido no som, que tem a sensibilidade de equalizar para que a igreja se ouça, para não ficar... Então são vários fatores que favorecem essa questão da coletividade, muito bem pontuado por você. Se um dia a gente não tiver nenhum equipamento de som na nossa igreja, se a gente fizer um louvor a capela, só vozes, eu creio que vai ser de grande edificação, né? E é legal porque quando nós nos percebemos assim, sem as nossas ferramentas, nós nos ajudamos uns aos outros, né? A igreja vai cantar com muito mais força, e assim a gente sente a importância e o peso da congregação unida numa só voz, né? Adorando o mesmo Deus. E é isso que você falou, Rodrigo, da questão da utilidade, né? E da necessidade em relação ao louvor. Eu acho que assim, isso é uma palavra muito linda de encorajamento, inclusive para quem é músico, seja da primeira IPI ou de outra igreja, porque imagina que Deus deu um dom e um certo talento para que aquela pessoa possa servir a comunidade. O próprio Senhor Jesus disse que ele estava entre aqueles que serviam. Então, quando você pega o seu instrumento e ao invés de mostrar o que você aprendeu na aula daquela semana, né? Ou aquilo que você aprendeu com o seu melisma vocal, mas você usa esse dom, esse talento e submete à glória de Cristo, é extraordinário, não tem como não ser algo abençoado pelo Senhor e que encanta e que leva a congregação a ser edificada, né? Sem dúvida alguma, a parte maravilhosa, né? Até me lembrei quando os discípulos no início ali da igreja em Atos, eles são perseguidos, eles compartilham, vê que a igreja também louvava a Deus, cantava a Deus, apesar da circunstância. Como é bom, né, você olhar para o lado e ver que irmãos que estão passando por lutas, aflições, estão ali naquele culto de domingo, também cantando ao Senhor. Muito bem, chegamos ao fim, então, de mais um podcast do John Knox, direto aqui dos estúdios José de Oliveira, da primeira IPI de Bauru. E que Deus abençoe você e assista, ouça o próximo podcast. Grande abraço e até mais.